Eu queria falar hoje com as mulheres e os homossexuais que estão se mostrando indignados com o cada vez maior e crescente apoio espontâneo de mulheres e homossexuais à campanha de Jair Bolsonaro à presidência do Brasil. Eu quero perguntar para você se em algum momento dessa indignação que vocês sentem, se já não se questionaram se por acaso não são vocês que estão errados por não o apoiarem. Se não são vocês os verdadeiros manipulados pelos veículos de comunicação e organizações que querem continuar se perpetuando no poder e ganhando dinheiro público enquanto enganam você. E não fecha o vídeo agora e nem clica no dislike. Primeiro escuta o que eu tenho para falar a respeito e depois sim, fica bem à vontade para tecer comentários e se quiser, responde aqui embaixo do vídeo, desde que, claro, vocês o façam com a mesma educação e postura que eu estou usando aqui e agora. Logo após a veiculação de um vídeo pago e produzido pelo PSDB com as mesmas falsas acusações de machista, nazista, homofóbico e afins ao candidato Jair Bolsonaro, uma onda de vídeos de mulheres, a maioria feitas com seus próprios celulares, tomou conta da internet, mostrando que o apoio feminino ao candidato do PSL é muito maior do que a imprensa brasileira tem noção. A reação dos contrários? Xingar, muitas vezes com palavrões e grosserias, a espontaneidade dessas brasileiras que apenas desejam um país melhor para suas famílias. E aí eu pergunto, ao agir dessa forma, quem é que está realmente sendo machista e estúpido com as mulheres? Bolsonaro ou os seus adversários? Se uma das bandeiras do feminismo é que a mulher possa pensar por ela mesma e ter opinião própria, por que elas não podem fazer campanha espontânea para aquele que acreditam ser o melhor para o país sem serem chamadas de burras, alienadas, putas, entre muitos xingamentos? Aliás, será que você não está pensando a mesma coisa dessas mulheres só porque elas não estão apoiando os candidatos e os partidos que você apoia? Há alguns dias, a revista Época publicou uma matéria sobre os gays de direita, falando sobre o que pensam os jovens homossexuais conservadores. Na essência, não era exatamente uma matéria que a gente possa chamar de isenta e imparcial, mas ao menos mostra que a mídia reconhece que existe uma parcela considerável de homossexuais que não segue a cartilha marxista de pensamento. E qual foi a reação dos homossexuais que seguem religiosamente essa cartilha ao se manifestarem sobre a matéria? Ridicularizaram e xingaram os gays que não pensam igualzinho a eles. Na cabecinha desse pessoal, gays não podem ser de direita, não podem defender valores conservadores, porque isso vai contra a agenda de poder usar e abusar do dinheiro público para bancar excentricidades como parada gay, o uso desenfreado de entorpecentes e transformar banheiros públicos em locais de promiscuidade. E eu volto a te perguntar, que tipo de luta por direitos é essa que te impede de pensar pela própria cabeça, de buscar informações em outras fontes para formar a sua opinião, ou pior ainda, que te consideram apenas um objeto de uso político e sexual e não um cidadão? Dividir a população em diferentes categorias e promover a luta entre elas sempre foi a estratégia primeira do marxismo cultural para tomar o poder e se manter nele. No Brasil, isso tomou proporções gigantescas devido ao controle acadêmico que se iniciou nas universidades lá nos anos 60 e se alastrou para as demais salas de aula de todo o Brasil a partir dos anos 80. E você, que hoje está xingando e ridicularizando as mulheres homossexuais que apoiam Bolsonaro, pode até não ter se dado conta disso, mas é a maior vítima dessa estratégia. Por isso, resolvi me dirigir diretamente a você e pedir para você refletir um pouco sobre suas atitudes de estudo, de busca de informação e principalmente sobre a sua empatia. Afinal de contas, é muito fácil ser empático quando as pessoas concordam com a gente. Mas a verdadeira empatia está em entender o que motiva as pessoas a pensar e agir de forma diferente da qual nós agiríamos se estivéssemos na mesma situação. Então, permita-se colocar no lugar das mulheres e homossexuais conservadores, de direita e que apoiam Jair Messias Bolsonaro. E prepare-se para descobrir que o conto de fadas ideológico que você vivia não era nada mais do que um castelo de cartas marcadas pela manipulação da informação
e pelo controle do que você achava ser pensar pela própria cabeça.